Boa noite, boa noite a todas as pessoas presentes. Eu sou o Diogo 90, da Estudo de Cena. Só um minutinho. Eu sou o Diogo 90 da Estudo de Cena. Nós estamos do grupo de teatro e audiovisual da cidade de São Paulo. Hoje nós estamos dando início ao encontro Encruzilhada, Possibilidades do Futuro, que faz parte da nossa pesquisa para a criação de uma nova peça. Esse encontro ele é fruto da parceria com a Autonomia Literária e com a Flipei. A Autonomia Literária está aqui apresentada pela Manu, uma das curadoras e produtoras do encontro também, e o Rafa, da Flipei, daqui a pouco está chegando aqui para participar conosco desse encontro. Esse encontro ele tem o apoio do Prêmio Zé Renato para a cidade de São Paulo, da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, um edital para grupos de teatro e produtores de teatro realizarem sua pesquisa, realizarem seus trabalhos. Hoje, o tema deste encontro é Estamos no limiar da extinção? Uma pergunta, um tema, como eu estava já conversando aqui com as duas convidadas de hoje, um tema muito amplo, um tema que é possível a gente ter reflexões contemporâneas e transversais no tempo. Acho que é um pouco do que a gente vai conversar. Esse encontro ele está sendo transmitido ao mesmo tempo ao vivo pelo YouTube da Autonomia Literária e posteriormente vai ficar disponível também no YouTube da Estudo de Cena. Para quem for assistir depois, vão ficar nesses dois canais. Antes de compor a mesa, apresentar nossas duas convidadas, a gente vai fazer uma primeira intervenção e posteriormente eu apresento as duas convidadas e um pouco como vai ser a dinâmica do dia, tá bom? Então sejam todas e todos e todos bem-vindos. Vamos dar início ao nosso encontro. Ok. Contudo, o tigre não tinha morrido. Com o frescor da noite, voltou a si e, arrastando-se, cativo de horríveis tormentos, internou-se na selva. Durante um mês inteiro, não abandonou sua toca, no coração da floresta, aguardando com sombria paciência de fera que suas feridas curassem. Todas cicatrizaram, enfim, exceto uma profunda queimadura no dorso que não sarava e que o tigre enfaixou com grandes folhas. Tinha conservado da sua forma recentemente perdida 3 coisas: a lembrança viva do passado, a habilidade das suas mãos que usava como homem e a linguagem. Mas no resto, em absolutamente tudo, era uma fera que não se diferenciava em nada de outros tigres. Após o confronto final, Roy impede que o androide Descartes caia do telhado do prédio. O caçador de androides olha nos olhos de sua vítima. Descartes, que estava no fim do tempo determinado, do qual programado foi, diz: Eu vi coisas que vocês humanos nem iriam acreditar. Naves de ataque pegando fogo na constelação Órion. Vi raios C resplandecendo no escuro perto do portão de Tannhauser. Todos esses momentos ficaram perdidos no tempo, como lágrimas na chuva. Hora de morrer. Muito bem. Assim de dar início ao encontro. Carol, pode me colocar aqui na tela. Tudo bem? Assim de dar início ao encontro. Hoje a gente tem o prazer de contar com duas convidadas
Maria Thaís. Maria Thaís não é a primeira vez que colabora com o nosso processo, então é uma alegria muito grande receber a Maria Thaís de novo, dessa vez online, por conta da pandemia e por conta também de outros procedimentos que percorreram esses últimos anos. A Maria Thaís é diretora, pesquisadora e professora de teatro, autora do livro Na Cena do Doutor Tapertuto, Poética e Pedagogia em Meyerhold, professora e pesquisadora do Departamento de Artes Cênicas da ECA USP, na área de interpretação e direção, e no programa de pós-graduação em artes, e é diretora artística da CIA Teatro Balagan. A gente vai contar também com a participação da Gisele Beigman, que a gente encontrou durante o percurso, desse novo percurso de pesquisa, foi um feliz encontro, por conta dos nossos estudos, a gente se encontrou o debate da Gisele, então é um prazer também poder te conhecer, mesmo que pelo Zoom, de maneira remota, é um prazer poder ter esse primeiro contato com a Gisele e iniciar também uma conversa de criação teórica e de reflexão sobre como estamos vivendo. A Gisele atua como artista e professora livre-docente da FAUSP, promove intervenções artísticas no espaço público e com mídias digitais. É membro do Laboratório para Outros Urbanismos, da FAUSP, e do Laboratório Interdisciplinar IMED College, da Humboldt Universidade Zoom Berlim, e coordenadora do GAIA, Grupo de Artes e Inteligência Artificial do Inova USP. Autora do livro Poéticas da Imagem, lançado em 2021. Se eu não fiz a apresentação completa, aí peço também que vocês quiserem trazer outras atuações, também fiquem à vontade. Só vou explicar então agora a dinâmica do encontro. Cada uma das nossas convidadas terá 20 minutos de fala. Nós vamos começar com a Gisele, depois com a Maria Thaís. Após essas falas, a gente abre para as perguntas, que vão durar em torno de 30 minutos, e depois uma fala, uma consideração final, tanto da Gisele como da Maria. Então é isso. Convido então a Maria Thaís, a Gisele, desculpa, para começar a conversa. E bom encontro para todo mundo. Bom, boa noite a todos, todas e todes. É um prazer enorme estar aqui conversando sobre esse tema que, por mais que seja muito amplo, é o grande tema contemporâneo. Eu temo que sim, viu, Diogo? Estamos em vias de extinção. Enfim, talvez o que venha depois seja um pouco melhor, menos abusivo do que a nossa cultura machocêntrica, branca, maluca, extrativista. Mas não só em função do tema, mas também pelas ilustres companhias, né? A Maria Thaís, você, Manuela Belloni, Rafael Limongelli acabou de chegar, então é muito estimulante começar essa conversa, especialmente no contexto, né, de um festival literário, enfim, livros e cultura para todos, todas e todes devia ser um mantra contra o qual desse desgoverno, né, sistematicamente se posiciona contra. E eu começo hoje pensando em futuro, lembrando que o Arquivo Nacional ele está sendo bombardeado por essa gestão federal que já desmontou o IFAM, que já desmontou o IBRAM, que já desmontou a Biblioteca Nacional e agora parte para o ataque da instituição que guarda a documentação não só da história do Brasil como um todo, mas particularmente dos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade. Então é gravíssimo o que está acontecendo e me parece que falar de futuro implica nós revisitarmos o que é passado para nós, até porque tudo indica que um filósofo que eu admiro muito, Peter Paul Pelbart, estava e está muito certo quando ele diz que nós abolimos o passado como passado. O passado não é uma anterioridade. A cultura pop digital, a nossa experiência em rede na atualidade indica que isso
nunca foi tão verdadeiro. Num mundo em que está à beira da extinção pela sistemática apropriação dos recursos naturais e a forma como eles são mal distribuídos, é muito curioso perceber que a cultura pop ela vive hoje em torno de uma espécie de intoxicação de passado do que nós nunca vivemos, né? Que vai desde o design retrô, essa coisa louca que agora qualquer fabricante de geladeira tem à disposição, geladeirinhas minúsculas, vermelhas, uma restauração da fórmica, as calças jeans vêm rasgadas de fábrica, como se elas já tivessem passado por uma experiência de uso do corpo. Eu achei esse o emblema da nossa cara, assim, calça rasgada de fábrica, né, com uso fictício para você carregar como seu. Mas isso não se limita à indústria, a esse design de cadeira pé palito, Fusca, que agora tem que chamar de New Beetle para ficar mais cool, mas que é o Fusquinha revisitado, refabricado, e outras empresas também. O passado é um luxo hoje em dia, né? Essa indústria toda de bens de consumo, ela produz essa ideia de que ter passado é algo que enobrece o homem, o que não deixa de remeter a um ensaio maravilhoso do Benjamin sobre o apego que a emergente burguesia manifestava pelas miniaturas, né? Tudo aquilo que a nobreza tinha e eles jamais poderiam ter, eles tinham em miniaturas e faziam suas grandes coleções. Então, essa ideia de que ter um passado, ter uma origem, ter um carimbo, de alguma forma, nem que esse passado seja inventado, como bem de consumo, ele pode, de alguma maneira, agregar valor e experiência, é algo que o capitalismo industrial traz consigo. No âmbito da cultura urbana, contemporânea, da cultura pop digital das redes, isso se manifesta de uma maneira mais bipolar, uma vez que não só insiste-se, óbvio, nessa retórica de uma comercialização, de uma nostalgia inventada, fabricada, mas também se coloca uma espécie de memória botox, como eu chamo aí no meu último livro, que é uma memória que convive muito mal com a ideia de que o passado implica rugas, implica ranhuras, implica asperezas. Então, essa febre de aplicativos que bastou você entrar no Instagram e já é bombardeado por uma novidade do aplicativo que tira rugas, do aplicativo que arruma seu cabelo. É muito curioso que num momento de disputas narrativas tão profundas como nós estamos, o que se manifesta como grande desejo coletivo é um passado liberado do tempo. A experiência do tempo é o que não cabe nessa ideia. É algo bastante sintomático do que nós vivemos, até porque nós convivemos o tempo todo com a iminência da catástrofe permanente, e a catástrofe não tem um depois. É essa a diferença entre a nossa antiga ideia de futuro, o que nós poderíamos projetar. A catástrofe ela é terminal, ela só pode ser antecipada
por meio de gráficos, de figuras informacionais, porque ela não tem uma representação. Ela é um próximo momento que não cabe na nossa ideia do depois, ela é descontínua. É isso que leva uma série de teóricos a discutirem o momento que nós estamos vivendo, não como antropoceno, mas sim como capitaloceno, que é uma forma de, como diz o Demos, que é um historiador da arte que vem discutindo isso com muita contundência, é uma forma de não dar nome à violência, chamar de antropoceno coloca tudo numa escala geológica dentro da qual o homem é um dos participantes e libera o pesadelo com o qual nós convivemos da imagem do homem e do capital como um dos grandes agentes. Não, talvez a imagem mais representativa desse antropoceno é essa estética National Geographic, né, daquelas grandes paisagens de mineração ou carvão, fotografadas de muito alto por drones, aonde a presença humana e as contradições e as implicações daquela violência econômica não aparecem. E o antropoceno passa a figurar como essa imagem de um tempo em suspensão, mas ele não é um tempo em suspensão, ele é esse lugar dentro do qual nós estamos e que chega no seu limite na Covid. Não tem contorno mais perfeito da violência do antropoceno, do capitaloceno, do que a emergência desse vírus que vem, como a gente sabe, apesar das teorias a despeito das teorias conspiracionistas contra a China, que não fazem sentido nenhum, vem do desequilíbrio ecológico, é uma zoonose, sim, que aparece não por acaso nos mercados de carne de Wuhan e que vem carregada a partir de morcegos que não têm mais o que comer e que vão começar a circular nos lugares para onde eles não queriam ir. Não adianta culpar os morcegos, não que eu tenha um grande apreço por morcegos, eu tenho uma espécie de retração, mas a hierarquia entre quem quem tem que ser responsabilizado sobre isso tudo não é nem a China e nem o morcego, né? É essa cadeia da globalização que cria esse estado de extrativismo completamente inconsequente, que não apenas dilapida o meio ambiente como um todo, mas implica também na sua contumaz força de apropriação, na expropriação da posse simbólica dos lugares e das coisas pelos povos originários, pela diversidade cultural. E é esse atropelo dentro do qual nós estamos aí, o qual nós estamos habitando, né? Acho que é importante recuperar, eu acredito que eu já esteja aí nos meus 3 minutos, 4 finais, entender que é preciso, de fato, como a Dana Haraway insiste já há algumas décadas, né? E particularmente nesse livro que estava para sair em português, não sei se já saiu ou não, perdoem aí se eu cometer alguma gafe, né? Que é Staying with the Trouble, né?
que é esse fiquem com o problema, onde ela propõe que nós não nos dediquemos a inventar futuros, mas a pensar maneiras de como lidar e se relacionar com os problemas que nós criamos, né? É sempre essa ideia dela de tecer, de tricotar o futuro. E ela chama esse tempo, não de capitaloceno, nem de plastiloceno, mas de chuloceno, que é um termo que ela cria, é um neologismo cara da Dana Haraway, que ela cria a partir das aranhas chulu. E ela diz que a gente precisa aprender a viver sobre a linha, como as aranhas, quando elas tecem as teias, elas estão ali, elas não estão nem na borda, nem dentro, nem fora, elas estão ali no limite do risco, mas criando outros futuros, né? Eu acho que esse balanço é essencial e pensar que isso sugere uma outra ecologia das imagens e das coisas, um ecossistema que seja capaz de entender que todos os nossos atos deixam pegadas e rastros que são irrecuperáveis no sistema global. Nós estamos aqui dentro do Zoom fazendo uma transmissão online e impactando, contribuindo com toda a nossa ingenuidade para um desgaste planetário incrível. Foram feitos vários estudos durante a Covid sobre essa explosão do streaming. Então parem de só culpar o NFT, vamos culpar a internet, a cultura digital como um todo, né? Vamos deixar a violência do capital mais explícita, que consome uma quantidade de banda incalculável e que, para compensá-la, seria só do que aconteceu até o fim de 2021, uma floresta que seria, no mínimo, 3 vezes o tamanho de Portugal e uma pegada de carbono que teria que juntar a cidade do Rio de Janeiro, do México e Los Angeles para restaurar um equilíbrio do consumo do que foi feito e de que continua sendo feito. Então, essa vida nossa mediada por imagens, esse extrativismo brutal que vem do colonialismo histórico e se atualiza nesse datacolonialismo, nesse colonialismo dos dados, que expropria aí a vida como um todo, né? Nós somos um anexo desse sistema o tempo todo, é o que me sugere que essa ideia de pensar um amanhã, um chuloceno, onde nós possamos reunir forças para caminhar sobre a linha, enxergando os riscos, mas entendendo que nós somos parte do problema, criadores dos problemas e também somos as respostas a eles, né? Então, caso esse raciocínio não seja feito e nós continuemos a operar pelo sintoma, que é a da consciência de que nós estamos de fato no limite, e daí não ser tão casual, eu arremato com isso, essa overdocumentação do nosso presente, tudo precisa virar um stories e que vai desaparecer em 24 horas e que faz muito a cara também do tipo de relação que nós temos com o passado hoje em dia. E que esse passado ele pode ser consumido como bem, uma vez que ele possa ser liberado do tempo, e esse é o grande paradoxo, essa via vai nos levar, certamente, sem querer ser absolutamente pessimista, mas apenas cética e consciente, a uma extinção global. Outros saberes certamente podem apontar
e apontam para outras direções. Eu acredito que, na sequência, a Maria Thaís poderá falar desses aspectos com muito mais qualidade. Então, eu encerro pontuando essa questão de como um tempo que inventou um passado como bem de consumo, que não admite a passagem das épocas, o processo de envelhecimento como constitutivo da nossa história, responde a essa iminência da perda, a essa presença da catástrofe que, de fato, não tem um depois. Eu cheguei no borderline do meu tempo e vou parar por aqui. E peço desculpas se tenho ultrapassado demais. Imagina, eu agradeço. Foram 18 minutos de fala, Gisele, então, maravilha. Deixa eu até pausar aqui. Então, passar a palavra para a Maria Thaís. Bom, boa noite, boa noite. Eu queria começar agradecendo, né, o convite e o desafio, e assim, também a alegria de estar com a Gisele, a alegria de rever vocês, Juliana, que está aí, querida, né, os outros componentes da companhia que eu não conheço, mas enfim, a gente tem uma história juntos, né, paralela, andando por caminhos de pesquisa, de teatro, acho que não procurando coisas, mas tentando encontrando, né, tendo a sagacidade para poder encontrar coisas. E é uma alegria revê-los assim, principalmente depois desses tempos que a gente vive. Eu acho que a Gisele, depois da fala da Gisele, ficou para mim mais difícil falar, porque ela abriu uma dimensão. Eu fiz a proposição quando a gente conversou, né, dela abrir, de ser a abertura dela, por abrir essa dimensão que eu vou chamar aqui de pensar o pensamento, né? Pensar o sistema. Eu tenho entendido que, e vou usar também essa imagem que ela traz de viver no limiar, de andar neste limiar, né? E de estarmos afetados e como parte das questões, como talvez a grande emergência que eu, particularmente, como pesquisadora, como artista, sinto. Ainda que eu entenda que o sistema trabalhe exatamente no sentido contrário, né? Então, assim, a pergunta, que ela é bastante provocativa, e eu diria, né, estamos no limiar da extinção, eu diria, espero que sim. Eu não temo que sim. Eu espero que sim. E isso não significa que eu tenha qualquer otimismo de achar, né, de prever um futuro otimista. Mas acho que tem uma perspectiva, e aí eu retomo uma fala do Ayrton Krenak, que nos lembra sempre, né, que nós somos muito apegados, nós morremos de medo, né? Nós morremos de medo desse futuro, nós morremos de medo de morrer, mas as espécies vivem morrendo todos os dias, os seres vivem morrendo todos os dias, as coisas morrem todos os dias. E uma das coisas da nossa cultura, dos nossos padrões de comportamento é esse apego à extinção, ao medo da extinção. Uma outra coisa que me lembrei, assim, quando a pergunta me chegou, é que há 10, 12 anos atrás, quando nós, da Companhia Balagan, mais de 10 anos, adentramos um pouco o universo de estudos mesmo, de aproximação e de aliança com os povos indígenas, com determinados grupos indígenas, e adentrando e fazendo essas trocas, e que acabaram redundando, numa primeira instância, num espetáculo que a gente chamava Recusa, e a palavra aqui tem um sentido bastante importante, né? A recusa, depois eu volto a esse termo, é a história desses dois indígenas que foram localizados numa fazenda no Mato Grosso,
e foram localizados pela risada, né? Eles estavam um com o outro contando as histórias um para o outro. Eles tinham caçado uma grande caça e um deles estava com uma apendicite. Eles não podiam carregar a caça e eles estavam ali contando histórias um para o outro e rindo. Para mim essa é uma imagem importante, porque a primeira pergunta que a gente se fez naquele momento, o Antônio Salvador, que achou a notícia e que propôs que aquela notícia pudesse acionar na gente um projeto, era: eles não têm medo de ser extintos? De que é que eles riem? Porque nós temos um componente nessas perguntas que nós fazemos. Será que o futuro, como fazemos, né? Nós perguntamos sempre como, denunciam talvez o nosso temor, o nosso terror do futuro, o nosso medo disto que é o imprevisível, né? Eu não sei os motivos, tá? Eu não responderia por eles de forma alguma, mas eu relembro também uma fala do Uirissá, que é um liderança indígena Cariri Chocó, que ele fala: essas perguntas só fazem sentido para vocês. E aqui eu acho, de novo, né, são perguntas que talvez façam sentido exatamente porque nós estamos dentro de um certo mecanismo de pensamento e somos movidos dramaticamente por ela. Eu queria voltar a essa noção do dramático aqui, dessa ideia dramática de como se nós estivéssemos vivendo sempre nesse limiar do drama. E talvez essa seja a nossa prisão do ponto de vista da nossa imaginação, inclusive. Pelo menos dessa maneira que eu tenho entendido, né, e tentado andar por percursos, aproximações, e talvez a palavra melhor fosse um resgate ou uma devolução daquilo que pode ser um imaginário que foi sequestrado. Mas quais são os outros? Qual é o imaginário que foi sequestrado, no qual, por exemplo, eu, ou da minha geração, ou o campo de quem produz arte, e aqui eu falo do ponto de vista das artes da cena, não tem acesso e a gente, de alguma forma, coloca numa fronteira com a qual a gente não dialoga. Nessa trajetória de pesquisa, de trabalho artístico, duas coisas foram muito definitivas. A primeira delas, e é importante inclusive falar, porque nós estamos no meio de uma guerra, foi o contato com a cultura russa, né? A cultura russa, para mim, foi muito definitiva para entender, para compreender outras perspectivas não europeias, inclusive que na minha formação eu não tinha. Ainda que seja que eu tenha, né, como venha de uma região do país, tem uma tradição, tem uma relação com culturas tradicionais, a minha formação no campo das artes cênicas sempre foi ligada a uma perspectiva teatral que o centro da Europa, né, de uma tradição europeia. A cultura russa, de algum modo, isso eu entendia na medida em que trabalhava com as pesquisas, traz um aspecto que me parece muito interessante, né? E aí eu estou falando como alguém que pesquisou encenadores modernos, ou seja, exatamente o início do século XX, onde a noção de futuro está validada. Mas que futuro era esse? Como é que se forma, né? É o mesmo futuro, por exemplo, de pensadores ou artistas alemães ou franceses ou ingleses do período, né? Qual a perspectiva russa? Né? E aí tem um aspecto que é essa relação entre tradição e ruptura, quase como dois fios de navalha, onde você o tempo inteiro transita. Então essa imagem da linha que a Gisele traz, ela me parece também poder ser aplicada a esses artistas de algum modo, que não se davam como tarefa resolver o futuro, mas transitar entre passado e futuro. Eu acho que aqui tem uma mudança de perspectiva, né? Transitar significa dialogar, significa se incluir nessa relação entre passado e futuro. Uma outra imagem que eu gostaria de trazer
e também aproveitando alguns aspectos que a Gisele colocou em relação ao que ela chama de botox, né, essa perspectiva do belo, do liso, do sem conflito, do sem aresta, e assim que eu entendi, pelo menos, você me corrija se não for, né, que é a noção narcísica mesmo, né? De algum modo, a gente reflete, a gente está aí trabalhando sobre uma imagem que é a nossa própria imagem, o tempo inteiro autorreferente, o tempo inteiro auto, e o que nos impede, inclusive, da percepção, de pensar o pensamento do sistema em que nós estamos envolvidos. E aí eu gosto muito do que ela traz em relação a deslocar a palavra, o termo do antropoceno para o capitó. Qual é o termo mesmo? Eu até perdi a... Capitaloceno. Capitaloceno. Porque, de fato, não é? O problema não está na humanidade, porque os conceitos de humanidade são muito distintos. A gente convive, inclusive, com conceitos de humano que não são iguais. Mas em relação ao capital, não. Em relação ao capital, nós estamos todos submetidos a ele, né? E é ele que foi definindo e que, de alguma maneira, sustenta todo um sistema escravocrata, todo um sistema de exploração colonial, e continua sustentando. Né? Então, talvez a gente deslocar o problema me parece fundamental, porque nos coloca em contato com as feridas. Não é simples, né? Com as motivações, com aquilo que é dado como que está obscuro, de alguma forma escondido, mas são as motivações objetivas. Em contraponto ao espelho do Narciso, e isso é também uma fala que muita gente tem retomado, eu vou usar o espelho de Oxum, que dentro das culturas, né, afrodiaspóricas, dentro das culturas, especialmente Oxum como essa grande mãe, e dentro do candomblé ela tem uma figura, e dentro das culturas africanas ela tem uma grande função. O espelho de Oxum é aquele em que ela não se autorreflete. Ela é parte, mas ela, ao mesmo tempo, eu faria esse movimento que é a mão de Oxum, né? Aqui ela está em relação, ela se vê o passado, e ao mesmo tempo essas duas coisas elas não estão em disputa. Ela não é o reflexo dela mesma, mas ela é o reflexo dela no mundo. Esse deslocamento, né, de outras maneiras de elaborar o mundo, de outras maneiras de organizar pensamento, de outras maneiras de lidar com memória, com passado, com a noção de passado e com a noção de futuro, porque me parece que quando nós falamos, por exemplo, quando os africanos dizem num provérbio, não é tabu olhar para o passado, né? Porque se o passado é tabu, e acho que corrobora de novo com questões que a Gisele trouxe, porque quando você se relaciona com o passado, você se relaciona com as fissuras do passado, com aquilo que não foi, de algum modo, condensado para o agora, né? E com as motivações e com aquilo que com as contradições, né? Daquilo que você carrega. Então, essa noção de passado como algo necessário para que a gente possa olhar para trás não significa, neste caso, capitalizar o passado, mas é escutar o passado e apreender nele todas as fissuras, apreender neles as relações e os conflitos. Eu fico bastante tocada com essa ideia de que existe hoje uma noção idealizada do passado, porque eu vejo isso, inclusive, em relação às questões identitárias, né? Onde a gente vê isso de uma maneira muito, muito evidente, muito forte. Né? Agora, se eu não faço uma reflexão profunda sobre os mecanismos e os modos que operam
e sobre os regimes de criação que foram, por exemplo, cultivados no último século para a arte. E até que ponto eles, de fato, traduzem, né, essas vontades de mudança e de reflexões que muitos de nós, como artistas, nomeiam. Eu acho que se a gente não enfrenta as questões que a própria arte, né, construiu ao longo do século XX, criando barreiras, qualificando determinados produtos em detrimento de outros, se a gente não enfrenta essas ranhuras, para mim, de alguma maneira, o futuro está dado. O futuro é o mercado. O futuro da arte não deixaria, não tem caminho fora do mercado. Não sei se eu estou juntando aqui uma questão, quando o Diogo me escreveu, ele fez algumas observações do tipo como produzir, talvez a palavra não, como entrelaçar, né, na arte conhecimentos tão díspares ou conhecimentos tão oriundos de lugares e de modos de pensar e modos de existência tão diversos. E eu fico pensando se aqui não já tem uma armadilha, porque não cabe entrelaçamento, talvez. Porque quando nós falamos, por exemplo, de culturas tradicionais, nós estamos falando de culturas que não pressupõem sequer a existência dessa diferença entre arte e vida. Nós estamos falando de... Se pensarmos, por exemplo, a Elis Lagru, que reflete bastante sobre essa questão da produção estética indígena, artística indígena, aí estamos falando da produção de artes visuais, né? Onde ela diz, como, já de início, não existe nenhum conceito de arte. Então, também é uma lógica de mercado pensar dessa forma. Também é uma aplicação que a gente faz de uma relação, que é uma relação construída, e a gente esquece a partir de um regime de criação absolutamente individual, porque o próprio conceito de arte nasce, né, e aflora e toma, pelo menos no campo das artes da cena, a estrutura que nós conhecemos hoje a partir da Revolução Francesa, né, onde os regimes de criações coletivos eles são absolutamente comprometidos. Tem uma teórica, a Nathalie Reinisch, que eu gosto muito e que ela diz: não existe no campo da arte, no século XX, coletivos que durem mais de 20 anos. E eu, como uma participante de um coletivo e que veio acompanhando inúmeros coletivos, vejo que, de fato, em 20 anos a gente estoura. Porque o mercado não nos suporta como pensamento coletivo, como regime de criação coletiva. O mercado trabalha com a singularidade, então ele vai destacar um e outro para afirmar sua existência. E aqui tem uma lógica. Se nós não olharmos a arte e os seus modos de produção, não tem como entrelaçar nada, porque nós estaríamos só fazendo o mecanismo que o próprio mercado, como a Gisele bem demonstrou, em relação à arte pop, ou à cultura pop, faz. Torna tudo produto, inclusive o passado. Essa faca afiada, eu diria que a linha que ela desenha é uma faca. Ela é uma faca, a gente tem que entrar nela se cortando. Não tem como não se cortar. Não tem como não perder coisas. E neste ponto, né, eu tenho um orientando que já defendeu sua tese, que é sobre o Negro Fugido, que é uma manifestação de mais de 100 anos contra a escravatura que existe no Quilombo, na região do Recôncavo Baiano, né? Que tem uma tradição incrível de culturas, inúmeras culturas, mas o Negro Fugido é uma manifestação cênica extremamente potente, e ele cunhou, durante esse processo de organização do próprio pensamento dele em relação à tese, a ideia de devolução. A ideia de devolução no sentido mesmo de que nós precisamos, talvez, estabelecer, eu diria, mudar a direção da flecha.
E eu tenho dormido e sonhado muito com essa palavra. Do ponto de vista de alguém que eu não sou mais professora da universidade, eu sou uma professora aposentada, por isso me desloquei para o museu, porque também por entender que essa arte da especialização que eu pratiquei em 42 anos como professora dentro de departamentos de teatro, ela, neste momento, talvez eu possa fazer muito mais que isso. Talvez eu possa romper algumas fronteiras dentro de tamanhos que são passos pequenos, mas que esses confrontos entre determinados campos de conhecimento talvez nos levem a produzir essas ranhuras. E a palavra devolver, ela me persegue, porque eu sou uma sertaneja que vim do sertão da Bahia, né? Que fiz um percurso de aprendizagem dentro do campo do teatro, como eu disse antes, e que tem uma impressão que eu preciso devolver a seta. Eu fiz um percurso, fui, e eu devo, de alguma maneira, virar minha seta no sentido contrário. De algum modo, eu fico pensando o que é que nós devolvemos como artista. O que é que nós devolvemos, né? Porque às vezes a gente faz entrelaçamentos de temas, de determinadas referências históricas, de determinadas referências pictóricas, de materiais, sejam eles orais ou literários, onde muito poucas vezes a gente se pergunta sobre direitos, sobre os acordos que são firmados. A gente não se pergunta muitas vezes sobre os agenciamentos que estão feitos com as questões que a gente leva para a cena. Em 2015 e 2016, esse mesmo espetáculo que eu falei, Recusa, que foi criado com essa ideia de recusa, ou seja, recusar um certo modelo, da mesma maneira como os povos indígenas, como Pierre Clastres fala sobre os guaranis, de um certo modo recusam o Estado, né? Da mesma maneira como o Meyerhold pensava a noção de recusa expressivamente, todo movimento começa no sentido contrário. O recusa que nós fizemos, ele era um pouco uma recusa a lidar com aquilo que a gente já vinha fazendo. Por outro lado, em 2014 em diante, 2015, nós tivemos uma mudança radical no ativismo político dos povos indígenas. Entra uma nova geração, uma geração que reivindica este lugar, inclusive como produtores de arte. E durante 3 anos nós ficamos brigando entre nós se a gente continuava com o espetáculo ou não, até o momento que a gente resolveu queimar o espetáculo. E vocês sabem, né, o Diogo, sabe o quanto esse espetáculo foi um espetáculo que tem um marco ali, que ganha prêmio, que faz não sei o quê, que viaja, que é chamado, e que poderia estar ainda, mas eu entendia que a gente não tinha mais condições de apresentar o espetáculo a partir do momento em que você tem hoje reivindicações absolutamente legítimas e que a gente precisa dar um passo para trás e sair deste lugar. Para encerrar, por último, assim... Isso aí, só pedir para... eu diria fechar. que, sim, tal atitude, né? Uma atitude que é de uma companhia, que é de um pequeno grupo, que não foi feita sem conflitos, foi extremamente conflituosa essa decisão, não impede, por exemplo, que um Jair Delesbel se suicide. Né? Não, e quando eu chamo essa ideia, né, um artista indígena que foi um dos maiores militantes, inclusive do artivismo, né, pressionado por esse mesmo sistema que nós estamos dentro, toma a atitude de se matar. A última coisa, um dia eu fui assistir com uma amiga uma fala do Jaider, e ela queria muito falar com ele, e ela virou para ele e disse: Jaider, eu admiro o seu trabalho. E ele estava enrolando um quadro que ele tinha mostrado na fala. E de repente ele levantou o rosto e olhou para ela e perguntou: e daí? Essa é a pergunta para mim. E daí? Se extinguirmos, e daí?
Enfim. É isso. Obrigado, Thaís. Como a Maria Thaís termina com uma pergunta, a gente vai partir agora para o momento de abrir perguntas, né, para a Gisele e para a Maria Thaís. Antes, a gente vai apresentar, partilhar com vocês uma canção que a gente vem trabalhando também. A Estudo de Cena está falando diretamente aqui do Teatro Casa de Utopias, um teatro que fica no bairro da Lapa, um espaço onde a gente vem trabalhando neste momento. Também agradecer ao Teatro Casa de Utopias, que é onde a gente está conseguindo desenvolver um pouco aqui a nossa pesquisa. Então, a gente vai apresentar uma canção, enquanto isso, o pessoal prepara as questões, as perguntas, para a gente prosseguir o debate. Pedir para a Carol deixar Estudo de Cena em evidência. Quase que me pergunto se vai ficar sobre pedra, pedra, ou se vai desabar, pois eu vejo a cada segundo recua o mar, faz da areia pedra e da pedra um vulcão, lava quente no fundo batente, escorre de ódios, tira continentes, pangeia de hipócritas, se desfaz numa chuva de ácidos e meteoros de sais neoliberais. Não há atmosfera, nem oxigênio e nem vida após o retrocesso e após o progresso, após o retrocesso e após o progresso, retrocesso, progresso, retrocesso, progresso. Tudo bem? Sempre estranho fazer a apresentação no Zoom. Cara, acho que não, agora na conversa a gente podia ficar em grade. Eu sei que acho que todo mundo consegue colocar em galeria, né? Maravilha. Pronto. Acho que a gente, né, a contribuição da Gisele e da Thaís, se o assunto ela largo só ou não, só não, né? Alargou ainda mais o debate. Estou aqui também organizando as minhas ideias. Então a gente podia abrir para as perguntas. A gente tem aproximadamente 30 minutos ou 25 para ter um momento final também das considerações finais da Maria Thaís e da Gisele. Então, se alguém quiser fazer a pergunta, acho que podia, estamos em poucas pessoas, abrir o microfone, fazer a pergunta ao vivo, não precisa ser no chat. Rafa chegou aí, o Rafa não estava no começo, Rafa também da Clipei, um dos responsáveis pela organização desse encontro. Já que você falou de mim, eu quero fazer uma pergunta, então. Aproveitar já que estou aqui, né? Fazer uma pergunta, um comentário, ou celebrar a celebração macabra, né? O que há de celebrar agora, né? O que é possível celebrar. Então, agradecer, né, as duas conversas com a Gisele e com a Maria Thaís. É muito vivo ouvir vocês. Assim, é um pensamento que ele atravessa profundamente, assim, me pega em lugares que me vira do avesso, assim, né? Então, muito, muito forte e importante ouvir vocês. Agradeço pelo que vocês
trouxeram para a mesa hoje. E aí eu fiquei com essa catástrofe, né? A catástrofe. Acho que assim, eu estou agora andando aqui, né? Eu vim fazer um trabalho aqui em Lisboa, passar um tempo por aqui, e aqui na Europa as pessoas estão apavoradas, né? Elas estão apavoradas, todo mundo agora ou é consultor de sustentabilidade, né? Então trabalha para alguma companhia fazendo isso, ou a pessoa vende máscara, são os novos bilionários do mundo, né? E assim, a catástrofe anunciada, ela é um grande motor de mercado, né? Então os debates em torno do green job, da transição da matriz do fóssil para a energia elétrica, e é esse dado que a Gisele trouxe, que eu não tinha acesso, mas o quanto que a gente aumentou esse consumo de elétrico, né? E agora a crise que a gente está vivendo no contexto europeu com a guerra em relação ao gás, enfim, essa catástrofe, esse futuro distópico está muito, assim, na moda, as pessoas estão se apoiando em cima disso para poder construir narrativa. O que eu fiquei interessado em perguntar sobre isso, que eu acho que o que a Maria Thaís trouxe desse medo de morrer e essa dificuldade impossível que a gente tem de viver o imprevisível, né? Essa total falta de porosidade da nossa cosmologia de se colocar no imprevisível. Se diante da catástrofe a gente tem uma possibilidade de disputar a catástrofe, que eu acho que seria interessante pensar, né? Disputar, assim, se a gente quer catastrofar, ou se não, na linguagem queer do tombamento, se é para tombar, tombou, né? Se alguém vai tombar alguém, se vai ter alguma catástrofe, a gente não vai disputar, então, para a gente, a nossa catástrofe, né? Que eu acho que é algo interessante, assim, de pensar, assim, hoje eu passei a tarde lendo o Apoio Mútuo do Kropotkin, que é esse russo anarquista, né? E ali, entre esses russos que a Maria Thaís trouxe também, eles estavam ali falando coisas que a Dora Haraway está falando agora, sobre apoio mútuo interespécies. Só que eles não tinham palavras ainda, né? Eu acho que a Dora Haraway, a Natasha Myers, a Suzanne Sismad, são essas mulheres que estão falando da saída do antropoceno, de uma outra possibilidade de existência. Eu acho que estão falando sobre isso, né? Sobre uma possibilidade, não sei, queria saber de vocês. Vocês acham que é possível a gente disputar o nosso tombamento ou disputar a nossa catástrofe? Né? Não sei se é uma pergunta ou uma vontade de ouvir mais vocês falarem sobre isso, que eu acho que foi muito, muito potente essas colocações. Muito obrigado, muito feliz de estar com vocês e que bom que vocês aceitaram o nosso convite. Tomara que a gente faça mais coisas juntos por aí também, daqui em diante. Só antes de passar a palavra, não sei se mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta que soma ou dialoga com a do Rafa, senão a gente passa a palavra e aí depois faz mais uma rodada de perguntas. Eu tenho umas perguntas aqui, mas acho que vai para um outro lugar minha pergunta. Então, acho que passar a palavra, e a Maria Thaís ou Gisele, quem quiser pergunta para as duas. Quer começar, né? Maria Thaís? Posso, eu faria uma resposta bem curta, sim, mas eu acho que sim. Eu acho que nós temos que disputar, sim, a catástrofe. Eu achei muito interessante essa pergunta, né? A gente fala muito hoje de disputa de narrativas, né? Esse é um dos temas, né? Tinha um projeto há 2 anos atrás no museu que tratava disso, várias companhias ocuparam ali falando sobre essa questão. Eu estou acabando de voltar de 2 meses de viagem por determinadas comunidades indígenas e comunidades ribeirinhas e quilombos no Nordeste. Há muito tempo que eu não ficava na região tanto. E eu diria para você o seguinte, eu acho que essa catástrofe ela está sendo disputada. A forma como, por exemplo, as comunidades em conversas com essas lideranças são muito, especialmente nos quilombos, as lideranças são muito femininas. A noção, né, ou a percepção, é melhor dizendo, não é nem noção, a percepção das urgências, elas estão dadas e as pessoas enfrentam como sempre enfrentaram. Eu fui para um quilombo, por exemplo, que são de mulheres, foi criado por mulheres que sobraram de canudos e que andaram quilômetros, né, esfomeadas, mortas, praticamente mortas vivas, e chegaram numa outra região e construíram um quilombo, que esse quilombo existe até hoje. Quando você escuta uma liderança dessa falando,
Eu diria para você, por isso eu achei muito bonita a sua pergunta. Eu acho que esses povos, nós estamos disputando a catástrofe. E disputar a catástrofe é, de fato, criar armadilhas, né? Concretas, objetivas em relação a essa possível destruição, ao que vai ser destruído. A gente talvez não tenha domínio de tudo, mas ao que vai ser destruído, talvez nós tenhamos como não é preservar nem sustentar, não é essa noção, né? Mas como nos ancorar para a reconstrução, para a resistência, para a reconstrução, para sobreviver apesar da destruição. É a pergunta que eu daria como motivação. Gostei dessa sua provocação, assim, vou pensar um pouco sobre isso. Eu confesso que assim, a pergunta é muito boa e eu acho que eu posso responder uma obviedade, então não sei se eu arriscaria. Eu tenho um raciocínio muito bem construído com relação ao contraponto entre a ruína e a catástrofe, né? A ruína, ela pressupõe um tempo e um depois, né? Ela é uma projeção de futuro, né? De uma transformação permanente. E a catástrofe, ela é, de fato, eu acho que uma das imagens mais impactantes de catástrofe é o incêndio do Museu Nacional. Não porque nós perdemos aquele acervo em si, isso também, mas pela força de quando ele aconteceu, na iminência da catástrofe governamental que a gente vive agora, e é tão transparente, né? Tão evidente das nossas fragilidades de política cultural, do desprezo por tudo aquilo que é público, por tudo aquilo que é coletivo, mas não deixa de ser também um momento que vem sinalizando aí uma renovação total das formas do Museu Nacional se pensar, e evidenciar a si mesmo, né? Então eu precisaria pensar melhor, porque a pergunta realmente é muito boa. Eu me limitaria aí a, a incidir nessa questão do marketing, enfim, da economia verde, né? Do otimismo neoliberal aí com a redução de emissão de carbono que o teletrabalho traria uma bonança, né, pela diminuição de viagens, essa iconografia toda das redes, das nuvens, ela também é muito traiçoeira e ela pressupõe esse mundo sem atrito, né? É um mundo sem pontas, é tudo muito onomatopeico, Google, Yahoo, é um verdadeiro. A infantilização desse processo é sempre não por aquilo que a criança tem de página em branco como potência, mas sim por aquilo que pode ser universalizado, globalizado, de fácil apreensão, né? Então, nessa via que me preocupa muito esse marketing do capitalismo verde e que nunca coloca em questão da onde que as coisas saem, né? Eu lembro uns anos atrás, tinha toda uma propaganda de que os novos computadores agora eles usavam uma nova cobertura biodegradável, e é verdade, mas é cobertura plástica, né, da tampa do notebook, isso é fato que é biodegradável, mas aquilo
é um tipo de composição química que usa umas ligações que são derivadas aí do amido de milho, e aí você pensa, bom, e toda uma indústria que vem agindo de forma truculenta com a agricultura de autossustentação, do valor do milho para toda uma população sul-americana em especial, e sul-americana expandida, né? Porque inclui o México também. Você fala, mas biodegradável para quem, cara pálida? Porque está destruindo a vida, né? Ou a Monsanto, né? Que se economiza daqui e acaba, né? Passa a régua não só na agricultura de subsistência, mas na possibilidade de replantio, de outras, de multiculturas. Então, eu sempre me falo assim, bom, e agora o Google, que é o grande patrocinador do capitalismo verde, né? Assim, como não suspeitar, né? E qual é o custo social dessa política ambiental capitalista, né? Então, acho que isso é algo a considerar nessa discussão sobre disputas narrativas sobre a catástrofe, né? Até que ponto que a disputa da catástrofe vai, né? Assim, o problema é a tampa do celular, do computador não ser biodegradável, ou ele é maior do que isso, né? É a própria indústria da informática. Eu acho que isso são vários elementos. Eu prometo que terminou. Nós todos usamos celulares impunemente, e eu falo impunemente porque usar celular nos faz cúmplice de uma das guerras mais longas e mais mortíferas da história, que é as guerras do Congo, né? Pelas disputas pela tantalita, que é um metal sem o qual o celular derrete, independente, é o que move aí o capacitor. Eu não entendo muito dessa parte da engenharia da máquina, mas todo celular tem. E as empresas disputam esse minério, esse material, e, de certa forma, elas incentivam as batalhas tribais pelas posses desse material. Já passam de 7 milhões de mortos, é muita gente. Para isso não sair uma frase nunca no jornal, né? Então, nesse sentido, sim, acho que você está totalmente correto. Nós temos que disputar a catástrofe e colocar elas e chamar, como o Demos fala, vamos chamar a violência pelo nome. Para com esse negócio de ficar, ai, o antropoceno, meu antropoceninho, né? Meu carrinho elétrico, né? Ai, que lindo, né? Que é meu antropoceninho, né? Assim, ah, eu uso carro elétrico, mas e todo o resto? De onde veio o trabalho infantil, a exploração? Eu uso computador reciclado. Eu falo, com o quê? Com aquele material que vai para a Gana intoxicar as crianças que vão trabalhar no lixo eletrônico? Então, acho que a gente tem que pôr um pouco as coisas na régua mesmo. Tudo bem. Muito obrigado pelas duas conversas. Genial, sim. Queria abrir, se alguém tem uma pergunta, eu queria fazer uma pergunta também. Tá, eu vou fazer uma pergunta e a Ju também vai fazer uma pergunta. Cropa também, então eu faço aqui, o pessoal faz também, aí se tiver, senão a gente fecha esse bloco e acho que a gente vai encaminhando para encerrar. A minha não é necessariamente uma pergunta, também uma vontade de ouvir vocês falarem um pouco mais. A Gisele trouxe a imagem, né, da linha, da teia, da gente caminhar nessa linha, e a Thaís coloca que essa linha é uma faca, né, a necessidade de a gente transformar a linha na faca e inverter o sentido da flecha. Eu acho que vocês trazem isso como até onde
Eu entendi uma possibilidade de a gente disputar a catástrofe, uma possibilidade de a gente reverter algumas questões, alguns problemas que a gente deve olhar. A minha questão é mais só de querer ouvir um pouco mais, mas como que onde vocês enxergam uma imagem, a situação de tensão desse impulso nosso de andar nessa linha faca, mas destacar outras duas falas que vocês trouxeram. Né? A Gisele traz muita questão, não só, mas como a internet é uma das responsáveis por essa impunidade ou por transformar o passado num bem de consumo. Então, como isso tensiona essa possibilidade de a gente andar na linha, e a Maria Thaís, entre muitas chaves que você traz, você coloca muito a incidência do drama como algo que impacta, pelo menos, a vida das pessoas brancas, urbanas, como o drama está colocado não só como um gênero, talvez como uma conduta de vida, né? Então, que imagens, situações a gente que se encontra essa tensão de estar na linha, no limiar ou na faca, e essa incidência dessas duas questões que vocês trouxeram. Mas eu vou passar então para a Juliana e para o Roberto Cropo, e aí a gente faz as falas finais. Eu vou fazer a minha aqui, porque, na verdade, é um complemento muito pequeno da pergunta do Diogo, e vai ao encontro muito do que a Maria Thaís falou. Vou falar mais perto. Estão me ouvindo melhor agora? Vai ao encontro do que a Maria Thaís falou, da questão do dramático, né? De que é isso, assim, você falando me ajudou até a sintetizar algumas coisas que eu venho pensando de que é isso, a gente imagina mesmo de forma dramática, a gente sofre a catástrofe de forma dramática, a gente se angustia de forma dramática, né? Então, essa forma dramática, ela pauta a nossa forma de estar no mundo. E a gente sabe que isso, enfim, são muitas fontes emitindo essa forma dramática de estar no mundo, assim. E aí, acho que nesse sentido a pergunta vai em relação ao que o Diogo falou. Você falou muito desses outros saberes que trazem outras formas de estar e de olhar para o mundo. E talvez algumas das que você já falou já dialogam com essa questão do dramático, mas talvez pontuar, queria ouvir mais também nesse sentido que o Diogo falou, de que outras formas que talvez também estão nesse sentido do não dramático, né, da negação dessa forma, que não é uma negação da forma dramática, que não está em relação exatamente a ela, mas que operam em outras lógicas que não a dramática. Assim. Queria talvez ouvir um pouco mais sobre isso. Bom, muito, muito legal ouvir vocês. Eu queria, na verdade, a Thaís falou um pouco, né, sobre esses imaginários que foram sequestrados, e uma coisa que, enfim, tem permeado um pouco, né, no meu processo, assim, de ter estudado um pouco, ouvido o Cacá Verá, ter lido o Siddhartha em relação à questão do sonho. E aí eu fiquei pensando se a gente poderia dizer que não só um imaginário, mas uma faculdade, né? A gente tem perdido um pouco isso. O Cacá fala isso, o Siddhartha também. E ele, e se por um lado o Siddhartha fala, né, que biologicamente, enfim, o sonho ele é uma reconstituição das coisas que a gente viveu, né? Se a gente for pegar, né? Estou falando de uma forma bem rasa, assim. Já para os povos indígenas, a gente tem, né, essa questão do sonho como talvez chegar nessa dimensão que junta o criativo, enfim, e que tem uma estrutura não linear, uma estrutura que eu acho que também é fora dessa ideia do dramático. E eu queria um pouco. E você falou, né, que você tem sonhado muito com a palavra devolução, com esse sentido da devolução. Eu queria um pouco que a Thaís comentasse essa questão do sonho, juntando com
com a questão estética, com a forma como a gente elabora e organiza os nossos pensamentos, né? E a nossas ideias. Assim, queria que comentasse um pouquinho isso. E a Gisele, eu não sei se abre um outro campo muito outro da sua fala, mas a gente tem estudado o Peter Frase, né, os 4 futuros, e ele fala sobre a questão da automação logo no início, e ele tem uma perspectiva de que talvez seja possível a gente ter tecnologia, robôs que vão, né, contribuir para que o trabalho não precise mais tomar todo o nosso tempo, que, aliás, toma também o nosso tempo de sonhar, eu acho, já juntando aí com outra fala, mas ele avança um pouco nessa ideia de que se a gente tiver uma super automação, alguns vão lucrar também com isso e podem se salvar dessa catástrofe, né? Então, eu queria um pouco que, se der, assim, para você comentar um pouco essa ideia, como você vê essa ideia da automação nesse futuro de limiar da extinção. Enfim. É isso. Tudo bem, então passar a palavra, não sei quem gostaria de começar, acho que vocês fazerem responder essas 3 questões e encaminhar para as falas finais. Quer começar, Gisele? Doutor Vesconde. Posso começar? Eu acho que eu vou juntar todas e já ser meu encaminhamento final. A conversa estava muito boa e a gente foi indo e partir dessa ideia de que a automação poderia criar esse lugar de encontro onde as pessoas poderiam trabalhar menos e viver mais, né? Eu, sinceramente, teoricamente, isso sim é um modelo possível e super desejável que nós paremos de trabalhar. Só que o capital não funciona assim, né? Então, essa automação, aonde ela tem se colocado, ela tem tido como resultado a fome. Então, você automatiza a empresa automobilística e um contingente de trabalhadores dessa indústria fica sem trabalho, ponto. Eles serão os novos desempregados e eles podem vir a se tornar, como a gente tem acompanhado, né, especialmente nos Estados Unidos e aqui de outra forma, esse bolsão de conservadorismo desesperado que é capaz das ações políticas mais daninhas e autoritárias. Eu sempre lembro de uma cena do Ovo da Serpente, do Bergman, que é quando o médico passa um filme para o Dr. Abel Rosenberg e é uma multidão caminhando cabisbaixa. Ele fala: olha essas pessoas, hoje elas são só tristes, mas os filhos delas vão ser as pessoas que vão herdar toda a revolta pela tristeza dos pais. E os filhos desses filhos, eles vão ser capazes de qualquer coisa. Eles farão, serão uma multidão, uma multidão sem futuro. Né? Então, eu me preocupo sempre com essas discussões de automação, não porque eu não acredite que a tecnologia não possa nos dar resultados ótimos. Eu seria a última pessoa a falar isso. Acho que pode, qualificar a vida de formas absurdas, mas, de novo, isso pressupõe um ecossistema que não é só ambiental, ele é social, ele é cultural, aonde de fato essa automação nos libere para um tempo que hoje
foi suprimido das nossas vidas, né? O caminhar da carruagem tem mostrado que isso tem levado ao desemprego e aos turkers, a essa uberização geral das relações sociais, né? Então, nesse sentido, como utopia, acho que é a de todos nós, mas como possibilidade consistente, me parece algo mais que demanda uma reflexão maior. Bom, eu queria começar, assim, acho que quando o Diogo você fala de reverter, eu diria, não acho que o verbo, eu não usaria esse verbo, eu usaria um outro verbo, que é enfrentar, é confrontar, né? Não é reverter. Reverter é uma ação que a gente nem tem nem esse domínio, mas o enfrentamento pode ou não. Eu não acredito não é reverter, para mim, definitivamente. É o enfrentamento dessas questões, né? É o enfrentamento desta... Desculpa, para espirrar, eu estou gripada. Do problema, né? Então, se a gente pensar no enfrentamento, e aí, de novo, vem como a gente está condicionado, e talvez eu vou usar aqui uma pequena história para falar um pouco dessa noção condicionada do drama, né? Em algum momento, com os povos indígenas Paité, que fica entre Rondônia e Mato Grosso, conversando com eles, eles falaram sobre a questão de como o ensino das nossas matérias, disciplinas, chegam dentro da escola. E como eles não aceitavam, né, e tinha uma pessoa lá que fazia esse estudo, como eles não aceitavam, e isso era uma coisa já bastante repetitiva em muitas comunidades indígenas, em Rondônia, de que não aceitavam as formas que a gente ensina a matemática. E por que não aceitavam? Porque nós começamos, né, as formas. Como é que você começa a aprender matemática nas nossas escolas? Como nós aprendemos? Qual é a operação que nós primeiro aprendemos? A operação de soma, somar, né? E eles não aceitam isso. Eles não aprendem, né? Uma criança, para aprender matemática, primeiro tem que aprender a divisão, que é a operação mais complexa. O drama é uma condição do homem, mas é a condição mais simplória do homem, talvez. Né? A gente está falando de complexidade do sistema. E a complexidade do sistema, ela se dá pela divisão. Né? Usando aí a analogia com a operação matemática. Então, quando a gente se pergunta sobre outras formas, essas outras formas, inclusive aquilo que a gente compreende hoje como virtualidade, o Eduardo Viveiro de Castro tem muitas imagens belas, né, para falar sobre essas explosões, eclosões do pensamento indígena, né, do xamã como um diplomata entre mundos, daquela divisão entre, né, de explodir partículas. Imagens, inclusive, que estão aí dentro da produção científica mais atualizada. Quando a gente pensa, por exemplo, a discussão que a Juliana fala sobre os sonhos são uma tecnologia, como qualquer outra, de produção de conhecimento. Eles sempre foram para o homem, de alguma maneira, com diferentes medidas. Agora, para determinadas culturas indígenas, determinados povos indígenas, é uma tecnologia que é definidora de todas as ações que atuam no mundo. Como diz o Davi Copenaua, é que nós, não indígenas, e aí brancos, né, ele vai chamar de não indígenas, não necessariamente brancos, nós só sonhamos com nós mesmos. E aqui está a questão. Né? De novo, o drama. De novo, o problema de um certo regime de pensamento sempre apoiado nessa dinâmica
autorreferencial, né? E que produz, inclusive, o drama, claro, por isso a gente está cheio de novela, série, as pessoas adoram esse tipo de coisa. Eu sou muito pouco letrada no mundo, na cultura, nessa cultura mais contemporânea. Eu sou muito pouco letrada, sou uma consumidora que controlo muito o que eu faço. Exatamente porque eu gosto de dormir e sonhar. Exatamente porque, num determinado momento, enquanto eu estava exercendo uma vida muito pautada num tempo ou outro, eu fui perdendo essas conexões, não sei, essas formas essas técnicas, essas fabricações. E o fato de ter me aposentado me deu espaço no tempo para eu poder, de alguma maneira, praticar outras ferramentas. Porque a gente não vai dar esse passo conceitualmente. A gente vai dar esse passo enfrentando, como matéria, esses problemas. Entender, né, que existem outras tecnologias é deslocar mesmo, sair da soma para outras formas mais complexas. É duvidar um pouco das nossas estruturas, no meu entendimento, de pensamento também, até do modo como a gente analisa as coisas. Eu fiquei pensando muito na pergunta que o Rafael fez, né, e que eu gosto da formulação, e como a Gisele, como eu respondi assim abruptamente, a Gisele fez uma elaboração, e eu fiquei pensando muito em outras catástrofes. Catástrofes como, por exemplo, quando o Rui Barbosa queima todos os acervos e arquivos dos escravizados, dos meus, né, dos nossos, de alguns aqui. Né? Quando nós não temos registro dos 39 milhões de pessoas indígenas que foram mortas neste território há 500 anos. Só temos, como nós perdemos 1.300 línguas, então perder o museu diante de 1.300 línguas são catástrofes que não podem ser comparadas. Catástrofe não se compara, né? Mas são dimensões catastróficas que talvez nós não estejamos acostumados, mas muitos de nós estão a viver cotidianamente a catástrofe. É nesse sentido que eu chamei um pouco quando eu falei da imagem das mulheres do Quilombo, né, que refazem continuamente. Quando você pega Canudos e um homem que é o guia te narra uma história onde ele é a 4ª ou 5ª geração vivendo ali, e ele sabe todos os elementos, e ele faz correlações entre o pensamento do Euclides e o oposto do pensamento do avô. Ele tem uma memória que resistiu a catástrofes contínuas. Nós temos tecnologia de resistência. Nós talvez não conheçamos. Eu acho que a gente tem essas tecnologias. Esses povos têm as tecnologias de resistência. Senão não teríamos chegado nem ao que chegamos, né? Os povos indígenas são um bom exemplo. Nem a essas 300 e poucas línguas. A ponto de que nós reinventamos línguas. Os tupinambás hoje estão reinventando, né, aquilo que foi dado como extinto. Estão reinventando seus modos de existência. Quando o Babau fala, né, quando a Glicéria vai lá no museu que roubou o manto tupinambá e refaz o manto tupinambá, e o seu tio, liderança tupinambá, uma das mais ameaçadas hoje no Brasil, de morte, veste o manto feito de pena de galinha e de penas de aves, e vai para uma cerimônia onde ele vai receber o título de honoris causa de uma universidade. Eu tenho a impressão que são dinâmicas de resistência que a gente precisa olhar para elas também. Eu tenho a impressão que a gente precisa dar vazão a esse imaginário. Por último, eu vou contar uma história. Gisele, você quer falar?
Não, Não? estou adorando aqui. Eu vou contar uma história também que eu não estou defendendo de forma nenhuma, acho que a memória, nem estou defendendo que uma catástrofe como essa não seja, ou como a ameaça que a gente está vivendo hoje, quando a Gisele traz a questão do museu, ou da biblioteca, do Acervo Nacional, do Arquivo Nacional. Nós vivemos catástrofes cotidianas e a gente precisa enfrentá-las, né? Mas eu estou apontando outras formas de resistências a elas também. Um dia eu fazia um trabalho com o Ismael Ivo em Berlim, e que falava sobre toda a questão da escravatura, chamava Black Atlantic, enfim, era todo um projeto enorme. E o grupo, as pessoas que foram convidadas, entre elas estava a Mãe Beata, que era uma Ialorixá, que falecida já há 2, 3 anos atrás, de uma sabedoria incrível. E todos os dias nós passávamos diante de uma igreja que tinha sido bombardeada durante a guerra, né, em Berlim Ocidental, o que foi Berlim Ocidental, já não tinha mais o muro, e ela olhava aquele lugar e ela parava, sempre parava, e ali ela ficava, eu sempre dava o braço para ela sempre ficava ali, um tempinho antes da gente entrar no metrô. Ela cantava, ela falava um negócio, ela falava um pouco em Yorubá, ela dançava um pouquinho de samba de roda, ela fazia uma série de coisas sempre. Aí um dia eu perguntei para ela, mãe, por que você todo dia para aqui? Aí ela fala, por que não põem um bosque? Por que não plantam umas árvores aqui? Por que mantém essa memória desta forma? Eu disse a ela, por quê? Para que as pessoas não esqueçam. E ela disse, mas elas precisam esquecer. Porque não esquecer não assegurará nunca que elas não repitam. O esquecimento que ela está falando não é o esquecimento do fato histórico, não é o esquecimento, né? Mas é um outro esquecimento, é esse esquecimento talvez do drama. É uma dimensão talvez mais, é uma cosmopercepção do problema. Que ela diz, todo dia que se cultiva aqui essa dor, você está mais preso nela. Eu não sei se é uma perspectiva que eu aceito, que você aceita, que quem quer que aceita, mas o que eu digo é que existem outras. E essas outras talvez possam ser confrontadas, para que a gente possa enfrentar esse fio. Negá-las, desqualificá-las, como a gente vem fazendo, talvez nos ajudou muito pouco. E agora a gente está recorrendo a elas, né? Pedindo ajuda, socorro. Porque a gente não sabe ir. Desculpa, falei Muito demais. bem, imagina. Acho que uma conversa nunca termina, a gente só suspende aqui esse momento de pensamento. Em nome da Estudo de Cena, eu agradeço muito esse reencontrar com a Maria Thaís, é sempre muito bom reencontrá-la. E esse encontro com a Gisele, também espero que a gente possa ter outros momentos de encontro para a gente ampliar os pensamentos e sair daqui chacoalhado. Também a gente não tem uma relação pragmática com esses momentos, eles vão ficar reverberando em nós e não sei como a gente vai resolver essas questões, mas vamos enfrentá-las. Então eu agradeço muito as duas falas. Não sei se Manu e Rafa, ou o pessoal da Estudo de Cena, gostaria de fazer um último agradecimento. Por mim, muito obrigado. Saio daqui cheio de questões. E que bom. É isso aí, gente. Saúde e liberdade. Agradeço muito a presença dessas pessoas incríveis, mulheres maravilhosas. E seguimos aí construindo o nosso tombamento, né? Quem é que vai tombar antes? Obrigado, Tá gente. certo, tombemos. Tombemos. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Valeu, gente. Obrigado. Prazer enorme. Obrigada, prazer Tchau, tchau. aí todos. Tchau. Até a Vou sair, próxima. tá?